Eu não poderia deixar de comentar esse fato. Vivendo e vendo maluquices. Vamos lá, vamos lá colocar aqui para mais camarada, o que o camarada tem a dizer. Então ele é pregador do casamento e da multiplicação de filhos, da prole, do multiplicai-vos, a voltar aos tempos passados. Ele pregando na igreja que ele criou, é uma espécie de igreja, ou o movimento dele. Veja que é recente, há 4 horas atrás. Olha o que ele diz aí. Você que é homem, bora ouvir uma verdade. Vamos ver a verdade dele. A verdade segundo ele. Vamos ver. Todo homem solteiro é um disfuncional para a sociedade. Então, para ele, o homem solteiro não presta, é um disfuncional. Não tem nenhuma função para ele. Ele não consegue prosperar, ele não consegue ser alguém, ascender um cargo, seja o cargo esse qual for, público ou privado, não consegue ter êxito na sua vida profissional, não consegue ter saúde, não consegue ter vida espiritual. Não sei aonde que ele aprendeu isso. Então, ele está dizendo que o apóstolo Paulo foi, porque, apesar que tenha a dúvida se ele foi solteiro ou divorciado, ele fez um ministério, ou pregou o evangelho, sem casar, sem estar com uma companheira. Então, o apóstolo Paulo ele era um disfuncional no seu tempo para a sociedade, tanto secular como cristã. Olha essa ideia. Vamos lá. Nessa geração, o que mais se vê são homens que não querem casar e nem formar uma família, mas sabem eles que isso é um dos fatores que mais vai fazer eles prosperar. Ora, você não pode colocar de goela abaixo quem quer ou não quer casar. Está dizendo que essa geração ninguém quer casar e formar uma família. É opção. Se existe, como já li isso há tempos atrás e continua, a geração canguru, que os camaradas têm até a vida independente, financeiramente falando, tanto homem como mulher, e não quer sair do lar, da casa dos pais ou dos parentes, qual é o problema disso? O problema é sim ter casado cedo para separar cedo. Ou, melhor dizendo, casam, dependendo de idade, em qualquer momento se separam. Às vezes tem filhos e não assumem os filhos. Esse é o grande problema. Mas para ele é isso aí. Vamos lá. Quando eu casei com a Carol, eu tinha 21 anos e posso dizer que ter uma esposa sábia ao meu lado acelerou a minha prosperidade. Não, o fator não foi esse. O fator é que você tinha coragem para mentir, coragem para falar a verdade, coragem para agir de várias maneiras e formas e conseguiu lograr êxito com isso, indo para a cidade grande, que se ficasse no interior nunca ia ser próspero de maneira alguma, criou os cursos, estava no meio da igreja, às vezes a igreja de certo modo ajuda, quando o camarada tem ambição, e pronto. Não foi necessariamente o casamento ou a esposa. Que pode sim ajudar, que pode sim, de certo modo, no mínimo manter você no básico, mas não é tudo. Ó, aí alguém aqui refuta ele até. Me desculpe, Marçal, mas além de ser, ou de ser em outros tempos, está cada vez, deve ser difícil esquecer aqui, de achar pessoas que se unam pelos mesmos ideais, leais e decentes. E o outro diz, esse é o problema, Pablo, mulher sábia, difícil hoje em dia. Pois é. Mas além disso, diz ele aqui, também vem a mudança de mentalidade. A prosperidade é uma consequência de quem você é. Eu vou te ajudar a mudar, daí vem com o discurso 5 para vender o curso dele aqui, né, no programa de Família Próspera aí. Tá? Isso não tem nada a ver, cara. Agora, numa outra postagem, ele diz que a filha dele vai ter 6 filhos. Ele incentiva os filhos a casarem cedo e a terem muitos filhos, apesar que eles são crianças agora. Está escrito aí, ó. Quantos filhos seus filhos vão ter? A Bela, que é a menor, a caçula da família dele, fala todos os dias que vai ter 6. O cara vivendo a vida com o dinheiro que ele conquistou e o Paulista tem que escolher entre. Tá.
Vou treinar meu filho para ser o marido da Bela. Quero ter 6 netos, brincou outro. Então, isso é memezinho de internet, palhaçada de internet. Quem que vai querer, no tempo presente, ter um monte de filhos? A não ser que seja rico igual ele. Talvez aí não tenha tantos problemas. Ele tem 4 filhos. Agora, você mal ganha para se sustentar, ou sustentar a família, que às vezes é só você e a esposa, ou vice-versa, a esposa e o marido. Vai ter vários filhos para morrer da fome? Para compartilhar um legado de miséria? Eu poderia ser pai há muito tempo atrás, no mínimo, talvez, dentro do contexto de igreja, já com 18 anos. Eu poderia ter um filho de 18 anos. 16, um filho, uma filha. Eu optei por não. Porque é fácil fazer filho, difícil é assumir. É fácil fazer 2, 3, 4 filhos, mas não assumir. Quem vai assumir é a mãe, a avó, o vô. É muito maravilhoso. Como muitos por aí fazem. Sem cabeça, sem pensamento. E às vezes dentro da igreja, dentro do sistema religioso. Eu acho isso perverso. Aí os cegos que vão atrás de Pablo Marçal, é isso aí. Pablo Marçal é próximo porque ele casou cedo, com 20 anos, porque ele casou, se ele não tivesse casado, estava na miséria, e porque ele tem bastante filhos. O segredo do quê? Do sucesso. Casar cedo, casar, propriamente casar cedo e ter filhos. Aonde? Cada caso é um caso. Apareceu uma mulher nos stories que eu vi aí, dizendo o seguinte: a mulher não se apaixona, a mulher não gosta, a mulher olha o homem e depois vai aprendendo a amá-lo. A maioria das mulheres refutaram ela, porque era o pensamento dela. Que, em outras palavras, revelou de certo modo que ela é interesseira. Como a maioria é, às vezes não confessa também. Agora, a regra para ela não é para as outras. Ainda que possa existir muita gente igual a ela, igual ao pensamento dela. Igual no caso do Marçal. Você tem que saber quem você é, seja homem, seja mulher, e escolher o melhor para você. Não os outros que vão ditar. Se você quer ser pai, seja pai. Quer ser mãe, seja mãe. Quer casar, case. Mas saiba que tem as responsabilidades. Se você não quer casar, não case. Que talvez em muitos casos é a melhor das coisas para não sofrer, não trazer gente para o mundo para sofrer. As pessoas não sabem lidar com o simples, com a coisa mais, eu diria, tranquila. E eu não duvido que nessa, podemos chamar de seita, entre aspas, do Marçal, que agora está ligado mais nisso, fez até o Ironman em Portugal, já voltou para o Brasil, já está pregando. As pessoas sigam literalmente esses 2 mandamentos: casar e ter filhos. Nada contra quem quer, o problema é ser influenciado a fazer, e às vezes chega lá, no final da vida e se arrepende, ou até no meio da vida e se arrepende. Esse é o grande problema. Porque o Pablo Marçal não vai te ajudar lá quando você tiver crise financeira. Ele vem da ideia que é muito fácil prosperar. Igual a Igreja Vaz. Ah, você tem que casar cedo. Você tem que casar no regime universal de bens. Aí você mal vai para a igreja, é jovem, casa, porque tem que casar, senão é mal visto lá. A gente começa a pegar no pé, que outro lado, tudo quanto é coisa. Quando não é isso, a igreja vai dizer que você está em pecado, está em fornicação. Então você já casa com medo de perder a salvação. Aí casou. Aí casa também no regime universal de bens, porque a igreja pediu. Dá um tempo, o que acontece? Eu estou falando isso aqui, é vivência, experiência de gente que eu vi que aconteceu exatamente isso dentro da igreja. Não deu muito tempo, não deu 2 anos, se separaram. A mulher traiu ele. E depois que traiu, o que acontece? Universal de bens. Tudo que tiver no nome dele é dela. Não estão mais vivendo junto. Dorme em camas separadas. Ele compra uma moto, um carro, 50%. Aconteceu.
Isso com 2 obreiros que eu conheci, fora outras pessoas que não eram obreiros, que eram simplesmente membros, que aconteceu a mesma coisa. E eles nem têm culpa, a gente nem pode julgar eles, nem pode incriminar, mas foram influenciados, foram o quê? Enganados por um discurso equivocado. Eu não sabia de direito, nada dessa coisa de regime de bens, fui saber depois que me formei em direito. Agora, eu tinha sempre comigo esse lema de não casar cedo, de ficar na minha. E eu fui para a igreja não é por conta de mulher ou de algum sucesso, poder que eu quisesse, mas sim, talvez até com medo, por conta da síndrome de pânico que me acometera em 2005, e principalmente porque eu queria buscar Deus, ou entendê-lo, saber quem era esse ser, o que a Bíblia falava, desvendar os mistérios. Agora, se eu fosse muito ingênuo, tinha caído em cada um. Então, é só um alerta, né? Aqui no meu canal eu alerto as pessoas. Serve para mim também, para todos. Tome cuidado com quem você escuta. Qual é o teu mentor? Faz a mentoria da sua vida. O melhor mentor, se você é cristão, é a palavra de Deus, é Jesus Cristo. E se for um homem, não escute um só, escute vários, para você ter vários tipos de possibilidade de ideia na cabeça. Conforme a Bíblia mesmo diz, examinai tudo e retenha o bem. Não seja um marsalino. Ah, mas vamos ver se você prospera igual a ele. E eu vou dizer uma coisa. Sem você ser dono de herança rica, né, ou de familiar rico, sem picaretagem, sem crime, sem nada, você prosperar, ficar rico assim da noite pro dia. Não acontece isso, não. É um longo processo, longo processo. Muitas das vezes você pode até alcançar. Solteiro, ser feliz. Olha, o Regis Tadeu, por exemplo, é solteiro, tem 60 e poucos anos, está lá comentando o que ele comenta sobre música até hoje e vivendo. Conseguiu o que ele queria. Temos tanto exemplo. Ana Paula Padrão está solteira até hoje, não casou, não tem filhos, está muito bem vivido. Cada cabeça com a sua sentença, cada caso com o seu caso, ou com a sua especialidade. Pensamos assim. E fujamos aí dos santos casamenteiros de Zeus. E tem os piores, que chegam não a dizer que você tem que casar, mas a dizer que Deus falou que você tem que casar. E às vezes, supostamente, dizer até nomes. Supostamente no sentido de dizer que Deus disse, quando Deus não disse porcaria nenhuma. Porque quem escolhe casar ou não casar somos nós. E se vamos casar, a gente que escolhe com quem quer. Se a outra pessoa quiser, porque se a outra pessoa não quiser, isso é abuso, isso é crime. Você não pode obrigar ninguém a se relacionar com você.